Graças a Deus, paz do Senhor, gente. Estamos começando mais um Cristo Todo Dia podcast especial. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado especial, eu quero fazer um convite que eu sempre faço e um pedido. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, clica no joinha aí, se inscreva, deixe o seu comentário, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e, de fato, é muito relevante. Então, você compartilhando, curtindo, comentando, você nos ajuda a transmitir o Evangelho, a palavra, o reino e os assuntos que nós aqui trataremos para mais pessoas. Então, feito esse pedido, eu quero louvar a Deus pela sua vida que nos assiste, nos acompanha, e eu já vou, sem perca de tempo aqui, porque não é fácil a agenda do homem. Quero louvar a Deus e dizer que, para mim, é uma honra e uma alegria receber o nosso paizão, o pastor Marco Feliciano, a lenda do ministério aí, que todos, o pastor Marco Feliciano deve ouvir muito isso aí, que a geração inteira te assistiu, te acompanha. Pastor Marco Feliciano, uma honra, uma alegria. Obrigado por separar um tempinho para a gente. Muito obrigado mesmo. Deus sabe o quanto eu estou feliz e honrado e realizado de tê-lo aqui com a gente, na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe aqui. Obrigado mesmo, viu, pastor Marco? Pastor Rodrigo Maurício, uma alegria. Finalmente consegui atender seu convite, né, várias vezes. Pastor Rodrigo já esteve na minha cidade, já falou comigo pelo Instagram, já falou comigo pelo WhatsApp, mas, infelizmente, devido aos muitos compromissos, nunca deu certo. Aprove a Deus chegar esse dia, né? Então, estou aqui à sua disposição. Uma alegria estar aqui nesse estúdio maravilhoso aqui do pessoal do Brothers Podcast. E falando no seu podcast Cristo Todo Dia. Parabéns pelo sucesso, pelo crescimento, pelo engajamento. E tomara que dê muitos cortes legais aqui esse podcast. Vamos embora. O pastor Marco autorizou eu fazer todo tipo de pergunta, viu? Sem censura aqui. Então, se ele autorizou, tá feito. Está ao vivo? Está ao vivo. Se alguém quiser mandar perguntas aí para você, fica à vontade. Isso, tá bom? ao vivo, qualquer pergunta sobre tudo, tá? Política, reino, vida, filme, que eu sei que o pastor Marco também gosta. Amo. Tudo sobre isso, viu? Como eu disse no começo do podcast, acho que o pastor Marco ouve muito isso. Eu conto no meu testemunho, inclusive nos Gideões desse ano, eu comentei uma parte que eu me converti assistindo antes que venha o inverno. O senhor estava com um terno meio de couro, marrom, alguma coisa assim, e eu me converti no domingo à tarde, na casa da minha avó, em um churrasco, a família inteira com a cara cheia de cachaça, e o único pastor da família, o pastor Fábio, me trouxe um DVD, e nesse DVD eu me converti. Eu falei, não sabia o que era Pentecoste, o que era Evangelho. Eu falei, eu quero ser igual esse pastor aí. Amém. E Deus acho que ouviu meu pedido aí, e eu fico muito feliz. Pastor Marco, eu quero começar um pouco diferente. Eu sei que o senhor já recebeu muitas perguntas aí. Eu queria começar por curiosidades. Fique à vontade. O pessoal me mandou umas perguntas aqui. O que o senhor faz quando o senhor não está faz para relaxar quando o senhor não está na política, pregando todo dia? O senhor tem esse tempo aí, né? É raro, mas quando eu tenho, eu aproveito muito esse tempo. Eu amo filmes. É a única coisa que me apetece de verdade. Eu não gosto de futebol, não gosto de esportes. Eu gosto de ler, né? Mas entre a leitura e o filme, eu ainda prefiro ficar com o filme. Eu sou um cinéfilo inveterado, né? Nós conseguiríamos fazer um top 3 do pastor Marco Feliciano de filme ou não? Rapaz, é muito difícil, complicado, né? Porque... E como eu absorvo de tudo, mas tem filmes que ficaram na minha memória para sempre, né? Por exemplo, O Gladiador. O primeiro, né? Com Russell Crowe. É um filme... Ele não é só um filme, né? Ele traz os ensinamentos dos estoicos. Inclusive, a frase mais célebre, né? Que é: o que fazemos aqui ecoa para a eternidade. É um pensamento sobre o estoicismo, e com base também, né, na nossa fé cristã, porque tudo que nós fazemos aqui ecoa, de fato, para a eternidade, ou para o céu ou para o inferno. Então, esse é um filme que me marcou muito. Eu amo o filme da Marvel, né, da DC Comics, né? Vingadores, então, deve ser. Vingadores, eu amo todos eles, né? Agora, teve uma série que me marcou muito, que foi The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, né? Quando eu assisti a primeira vez aquela série do Senhor dos Anéis, ela é épica, muito bem feita, a cinematografia dela é fantástica, a roupagem, né? Eu amo aquele mundo, entre aspas, de magia, né? Por assim dizer. E eu fui, acho que, uma das primeiras pessoas a notar algo cristão dentro do filme do Senhor dos Anéis, né? Eu me lembro que eu ia para debate com amigos, né, que falavam, mas aquilo tem muita bruxaria. Eu disse, nós temos que entender o contexto em que foi escrito, né?
Em 1930, no período da Grande Depressão, que é aí que nasce a ideia dos super-heróis, o mundo estava para baixo e as pessoas estavam com o seu moral muito acanhado. Alguns pensadores, alguns intelectuais se uniram para tentar levantar o mundo. Entre eles, houve até um pastor que escreveu, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis. Então, C.S. Lewis, de um lado, nós tivemos do outro lado Stan Lee, que criou vários heróis da Marvel, né? J.R. Tolkien, que falou sobre O Senhor dos Anéis. E em todos esses filmes, por conta de um tempo de moralidade, por conta de terem vindo de um país onde as pessoas eram conservadoras, há a essência do cristianismo lá dentro, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis, eram 9 anéis. 9, nós sabemos pela Bíblia Sagrada, nós temos o número dos frutos do Espírito, bem como os dons do Espírito. E eu me lembro que daqueles 9 anéis, que eram os 9 povos, né, da Idade Média, do planeta médio, da visão do escritor, havia um anel que dominava sobre todos eles, né? Que era um anel que aquele bichinho pequenininho, como é que era o nome? Gollum. Não, então, tem ele, mas os hobbits. Os hobbits. Os hobbits. Então, aquele anel, era quando ele colocava no dedo, ele ficava invisível. Sim, né? sim. O que era aquele anel? Aquele anel falava sobre, talvez, um dos maiores poderosos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Então, eu encontrei Jesus, encontrei a Bíblia dentro do Senhor dos Anéis. Não sei se você lembra, no primeiro filme, nós tínhamos o Gandalf. O Gandalf, eu vou falar dele agora. Ele era o Gandalf cinza. Sim. Aí ele termina o primeiro filme degladiando contra um demônio, e ele cai nas profundezas. Para no segundo filme ele vir como Gandalf o Branco. Né? E nessa cena do segundo filme do Gandalf o Branco, tem uma cena épica que ele vai na frente com um cavalo branco. Sim. E ele leva um exército e derrota. Então, do rei. Quem conhece um pouco de Bíblia já está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Né? Jesus, né, como homem, ele enfrenta Satanás, ele morre, ressuscita. Então, eu encontrei Jesus no Senhor dos Anéis. Inclusive, mais tarde, escreveram um livro, Vendo Deus no Senhor dos Anéis. Então, são filmes que me marcaram muito. Inclusive, eu reli Hobbit esses dias. Eu também gosto muito. E eu li nessa perspectiva. Gandalf seria um ser superior, né? Vendo essa perspectiva. Ele vai lá, acha um Hobbit, dá uma missão para o Hobbit. Aí você vê depois o Hobbit sem o anel, sem aquilo que é precioso, se transforma no Gollum, sabe assim? Então, é realmente muito bom. Não sabia que o senhor era especialista em Senhor dos Anéis. Eu gosto demais. Pastor Marco, se o senhor não fosse pastor, nem deputado, se não tivesse a chamada linda que Deus te deu, o senhor acha que o senhor seria o quê? Advogado. Advogado. Eu sempre gostei de tribuna, né? Eu acho que eu sou um tribuno por natureza. E eu sempre lutei muito contra a injustiça, porque a vida foi muito injusta comigo, né? Desde a minha infância, muito sofrimento. E eu me lembro que eu tinha um professor que falava muito sobre direito, mesmo, isso era o 2º grau, e eu me apaixonei pelo direito, tanto que, antes de fazer teologia, eu me matriculei numa faculdade de Direito na Cidade de Franca, e eu me lembro que, na época, eram muitas pessoas para apenas 2 vagas, e eu consegui passar para uma dessas vagas. Só que era um curso que era pago. E apareceu para mim a oportunidade de fazer teologia. E eu também tinha paixão pelo Evangelho. Só que eu não conseguia pagar as 2, então eu tive que escolher uma das 2. Então eu escolhi teologia e ficou aqui dentro aquele vazio pelo direito, né? E hoje, como deputado federal, eu milito pela área do direito, porque eu construo leis, eu crio leis, a gente emenda a Constituição Federal. Então, eu acabei me tornando, assim, um advogado não especialista e não técnico, não de fato, mas de direito, né? Então, eu seria advogado. Maravilha. Paulo era advogado, né? Paulo era doutor da lei. Doutor da lei. Doutor em leis. Em leis. E muita gente confunde. As pessoas acham que Paulo era um sacerdote, por ser um doutor da lei. Né? Mas ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, então ele não podia ser um sacerdote, porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Então, quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia diz isso em ipsis literis, ou seja, literalmente, ele era um doutor nas leis romanas. Era um advogado. Maravilha. Pastor Marco, eu sei que tem muitos meninos que nos assistem aí, eu já estou ficando velho também, 33 anos, mas, assim, eu lembro quando me converti, a gente queria sempre um conselho, falar com vocês, assim, o senhor,
porque assim, tem muito desafio para quem está começando o ministério, né? O senhor acha qual foi o maior de todos, assim, no início do senhor? As pessoas não acreditarem, é o tempo, a ansiedade, o medo? A maior barreira que eu enfrentei foi porque eu era muito jovem e eu, graças a Deus, me converti na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, ela sempre teve muita dificuldade para lidar com o jovem. Hoje eu entendo os meus velhos pais, né? Você só vai entender uma geração quando você chega na fase dela, né? Porque o jovem ele é movido ao ímpeto. O jovem ele oscila demais. Ele é muito volúvel. O jovem tem uma descarga de adrenalina somada aos seus hormônios que ficam pululando dentro dele, que vai dar a ele, em algum momento, o vacilo. Então, acho que como os nossos pais sofreram muito com uma geração de jovens, eles acharam assim, não, só vamos ajudar e consagrar pessoas que forem casadas, tiverem muita experiência. E eu era muito jovem nessa época, então eu enfrentei por assim dizer, o concílio dos mais velhos, né? E foi doloroso, foi doloroso. Eu acompanho o senhor já de muitos anos, já deixei o cabelo comprido, já usei suspensórios, tá bom, gente? Era para copiar só coisa boa. Já copiei tudo isso aí. O senhor se arrepende de um pensamento que o senhor tinha antes, quando o senhor começou a pregar, e o senhor pregava em várias igrejas, e com o tempo, com a experiência, como o senhor disse, o senhor se arrepende, ou talvez voltaria e mudaria alguma coisa que o senhor disse em púlpitos? Com certeza. Me arrependo de, não uma, mas de inúmeras coisas, né? Veja só, não dá para ter tudo na vida, pastor Rodrigo. O jovem tem um dom, que é a vitalidade. O velho tem um dom, que é a experiência. Não dá para ter os dois. Você só vai ter experiência se passar pelos vales. E você só vai ter a sua jovialidade, o seu ímpeto, enquanto você tiver a sua juventude. Então, quando você é jovem, o jovem ele é mais corajoso, porque ele não pensa nas consequências. O velho é mais prudente, porque ele sabe exatamente as consequências de todos os atos. Então, quando eu era jovem, eu agia por ímpeto, né? Eu fui criado no interior de São Paulo, numa igreja Assembleia de Deus, e o assembleiano sabe que o obreiro assembleiano ele é muito testado, às vezes até além das suas próprias forças. Então, ele acaba criando traumas. E quando ele chega aonde ele gostaria de chegar, ele quer que todo mundo passe por onde ele passou. Ele não acha justo que ele que sofreu, que pagou o preço, que foi disciplinado, que foi corrigido, que foi humilhado, chegue onde ele chegou sem passar por essas mesmas coisas. Então, como eu apanhei demais, eu cresci sem o apoio de pastores, nem do meu próprio pastor, do meu pastor presidente. Então, quando eu ia pregar, a minha natureza os traumas acabavam aflorando, e eu batia muito em pastores. Eu batia porque era um trauma. Trauma não se explica, trauma está dentro de você, e em algum momento ele vai ser ativado, e quando ele é ativado, ele é startado e você põe para fora, né? E o evangelista, ele trabalha com ímpeto, né? O evangelista é um provocador. Então, se eu pudesse voltar lá no tempo e sentar com aquele Feliciano, eu ia falar para ele, menos, garoto, né? Respeite os mais velhos, você só vai entender o que é um pastor de igreja quando você pastorear uma igreja também. Hoje eu sou pastor de igreja. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, aquele pastor estava certo. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Mas é da existência, é da existência. Me arrependo, sim, de muitas coisas e eu não seria um ser humano se eu não me arrependesse, né? Então, aqui, assim, talvez é por isso que a gente vê o senhor é bem paciente, porque assim, na internet a gente vê que, não sei também como o senhor acompanha, né? Hoje a internet veio para ficar e são coisas boas, só que tem o lado ruim da internet, que são as pessoas que... Os haters que gostam de ir lá e xingar, destruir a vida da gente. Analisar o que o senhor está falando, analisar... Nada contra também, análise de mensagem e tudo, mas o pessoal que às vezes não gosta do senhor e toma partido e faz uma análise, não às vezes teológica, mas por não gostar do senhor também, não sei só por política ou não. E o senhor lida com isso ou o senhor não lida? Não deixa. Veja só, a experiência, vamos usar a experiência de novo. Eu estou em um nível onde o Senhor Deus me colocou. Se eu descer ao nível daqueles que estão abaixo de mim, eu levarei para eles todo o meu público,
e vou desgastar toda a minha energia, o meu tempo, e eu não perco tempo com isso. Então, eu só respondo quem está no meu nível ou para cima. Isso é um princípio de sabedoria. Para você que está me assistindo agora, se quer ter um pouquinho de saúde emocional, ao invés de responder os haters, as pessoas, veja onde a pessoa está e veja qual é o objetivo dela. Uma coisa é você bater num Zé das Couves, outra coisa é você caçar confusão com o pastor Marco Feliciano. Uma resposta minha, ela engaja. Então, eu vou trazer uma pessoa daqui de baixo, do ostracismo, do nada, para o meu nível, para quê? Então, eu fico quieto. Tem uma frase, você já deve ter me ouvido isso, você já me ouviu pregar, que eu digo assim, para o amigo, eu não preciso explicar nada, porque ele é meu amigo. Para o inimigo, não adianta eu explicar nada, porque ele é o meu inimigo. Então, eu relevo muitas coisas. E o que as pessoas devem entender, pastor Maurício, é que a vida, ela não é rígida, ela é flexível. Nós temos no Brasil a Suprema Corte aqui do nosso país. Ela é feita de 11 ministros, 11 advogados que se tornaram juízes, 11 homens que detêm o conhecimento da lei, ou pelo menos deveriam conhecer. Eles têm notável saber jurídico. Pois bem, por que existe 11, você sabe? O número não é par, o número é ímpar. Porque o direito, assim como todas as demais matérias da vida, não é absoluto. O ponto de vista da pessoa tem que ser respeitado. Às vezes, em uma única matéria, 5 notáveis homens com saber jurídico votam de um jeito, e, do outro lado, 5 seres humanos com notável saber jurídico, homens e mulheres, votam de outro jeito. E eles têm argumento, e os argumentos desse lado também, todos eles estão certos. Aí tem um voto que é chamado de voto de Minerva, por isso que o número é ímpar. Esse juiz é quem vai determinar para onde vai, porque senão se torna uma briga eterna. Porque o que é a verdade? A pergunta filosófica feita, né, de Pôncio Pilatos para Jesus. Então, a sua verdade é uma, a minha verdade é outra, e a verdade de quem está nos vendo é outra. Então, é natural que a pessoa veja uma pregação minha, ou veja uma fala minha, e encontre uma outra forma de interpretá-la. Eu posso aqui agora, e isso muitos deputados fazem, analistas, pessoas hoje que vivem de cliques de internet fazem isso. Pega aqui e diz assim, olha, eu vou pegar esse assunto e eu vou argumentar para cá ou argumentar para lá. E você vai encontrar argumentos para os dois lados, né? Então, você tem que respeitar. Eu respeito e evito deixar que essas coisas entrem no coração, porque cria mágoa, e a mágoa é uma pedra de bloqueio. Exatamente. Já que o senhor entrou nesse assunto, eu queria aproveitar e seguir esse assunto aí da política. Vamos lá. Essa semana, a gente teve o Bolsonaro passando o bastão para o Flávio Bolsonaro. E na internet foi uma divisão, né? Assim, para lá, para cá. Qual que é a opinião do pastor Marco Feliciano? Veja só, eu não sou apenas eu não estou apenas político, eu sou um pastor. E a política, para mim, pastor Rodrigo, ela é um braço do ministério. Eu não fui para a política por ir, por uma aventura. Foi Jesus que me levou para lá, e eu tenho plena convicção disso. E alguém pode dizer, mas existe a possibilidade de um pastor ser político? É claro que existe. Nós temos um líder no Velho Testamento que ele tinha um ministério tríplice, né, que foi Samuel. Samuel foi sacerdote, Samuel foi profeta e Samuel foi juiz. Como juiz de Israel, ele atuava na vida política. Como profeta, ele ouvia Deus e falava com o povo. Como sacerdote, ele ouvia o povo e falava com Deus. E essas 3 carreiras dentro dele nunca se misturaram. Quando eu fui para a política, eu provei isso às pessoas. Eu acho que eu fui o primeiro pastor a ir para a vida pública e não deixar o altar, não deixar os púlpitos. Eu nunca parei de pregar, nunca parei de ensinar. E quando eu estou no púlpito, eu sei exatamente separar quem é o sacerdote e quem é o pastor. Então, se as pessoas não souberem essa separação e não tiverem convicção do que elas são, elas nunca vão a lugar nenhum. Então, como eu disse, a política, para mim, ela é uma vertente ministerial. Se é uma vertente ministerial, eu vejo o presidente Bolsonaro agora impedido de ser candidato a presidente da República, e ele tem que passar o bastão para alguém. Vamos lá, vamos pela Bíblia. Quem assume na ausência do rei? Filho. O primogênito. Bolsonaro ungiu o seu primogênito, que é o senador Flávio Bolsonaro. Por que ele não ungiu o Eduardo? Por que ele não ungiu o Carlos, nem o Renan? Ele ungiu o seu primogênito.
Então, Bolsonaro segue um princípio, e eu acredito que ele tem sido orientado, ele tem pastores que ainda o acompanham, tem políticos que temem a Deus que o acompanham. Então, se alguém tem que herdar a herança do pai, que seja o seu primogênito. E nós seguimos um líder. Eu tenho um líder político que é Jair Messias Bolsonaro. Para onde ele apontar, nós vamos. A escolha de Flávio, nesse último momento, foi talvez a jogada mais genial do presidente Bolsonaro dentro da vida pública, por conta da votação do que nós chamamos de anistia. Nós queríamos a anistia plena, total e restrita. O Centrão disse que não ia votar. O relator, numa reunião comigo e com o Flávio, com o presidente Hugo Motta, mais 2 grandes líderes, na segunda-feira retrasada, falou para a gente: não aceito mudar uma vírgula, porque quem construiu esse texto foi o Judiciário. A gente conversando com ele, ele com o telefone na mão, trocando mensagem com o ministro do STF. Não tinha o que fazer. E a gente queria uma mudança, e não tinha como. O Centrão não ia votar mais, nem essa lei chamada de dosimetria, que ela mexe na regressão de penas. Então, olha que sacada genial. Ao apresentar para o mercado, para o sistema, o filho, Flávio Bolsonaro, o sistema entrou em colapso. Você viu o que aconteceu com a Bolsa de Valores? Por que a Bolsa explodiu? Porque o sistema financeiro tem medo do Lula. Por que tem medo do Lula? Porque o socialismo é um câncer. O socialismo eleva as contas públicas, tira a segurança jurídica do país, que é o que está acontecendo, e qualquer investidor que tem investimento aqui vai querer tirar o dinheiro daqui porque não tem segurança se vai receber ou não. O que o mercado estava apontando? Para Tarcísio, porque o Tarcísio conversa com o mercado, porque o Tarcísio tem os votos do presidente Bolsonaro. Era o que todo mundo queria. Mas aí, veja só, o presidente Bolsonaro, penso eu, né, eu não conversei com ele porque eu já mandei 2 pedidos para visitá-lo e não me permitem. Eu penso, tento imaginar a mente dele. Calma, então quer dizer que o Centrão quer os meus votos, quer o meu despojo, mas o Centrão poderia se reunir e aprovar pelo menos a lei da regressão de penas ou da anistia, não querem fazer? Tá, então quer dizer, vocês querem me matar, querem pegar o meu despojo e não querem fazer nada por mim. Então tá bom, então vocês não terão os meus votos. Quem vai ter os meus votos vai ser o meu primogênito. Porque com a ascensão de Flávio, o mercado acha que Flávio não consegue ganhar do Lula. E se o Flávio não consegue ganhar do Lula, o Lula vai se perpetuar no poder por mais um mandato e o Brasil, que já está ruim, vai para dentro de uma vala. Aí todo mundo recuou. Você não percebeu que 2 dias depois da apresentação do Flávio, 3 ou 4 dias, nós votamos a lei da dosimetria? Sim. Não era o que a gente queria, mas era o que tinha para o momento. Está lá no Senado, o Senado embaçou, não sei o que vai acontecer semana que vem. Então, a política não é um jogo de damas. O jogo de damas, você faz 3, 4 movimentos e acaba. A política é um jogo de xadrez. Você faz um movimento e você já tem que prever até a 15ª jogada. No jogo de xadrez, você tem algumas peças que você é obrigado a sacrificá-las para criar uma emboscada para o seu inimigo. Então, a política é uma arte, né? Ela é uma arte e ela é muito dinâmica. Está de um jeito de manhã, de tarde está de outro. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje que o Flávio já ganharia do Lula no segundo turno, que eu vi. Que acho que o pessoal entendeu. No primeiro dia, isso foi um susto, o Flávio já empatava com o Lula e já ia para um segundo turno. Então, as pessoas subestimam demais o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele é um grande líder, ele é um gigante. E o mercado está vendo... O problema que nós temos no nosso país, pastor Rodrigo, é que a esquerda cooptou, sequestrou os órgãos de imprensa. Hoje nós temos o executivo, o judiciário e a imprensa contra a direita brasileira. E a cultura, né? Porque os artistas fizeram um vídeo esses dias também aí defendendo o Glauber. Então você vê que é tudo... É o esqueminha, é a panelinha da esquerda, né? Os amigos, por causa da Lei Rouanet, né? Sim. A Lei Rouanet que os abastece a milhões de reais, né? Que são tirados aí dos cofres públicos. Então, só que o brasileiro não entende isso. Quem comanda a política brasileira ainda é a grande massa, e a grande massa ela é pobre. E a grande massa pobre não tem, às vezes, nem condições de acompanhar a política e muitos não são politizados o suficiente. Penso apenas no momento. A pessoa tem que... Ela olha, se eu tenho aqui o meu churrasquinho de gato, a minha cervejinha, o meu guaraná, o meu domingo, se eu tenho aqui condição de pagar a minha Netflix, está bom. Essa turma só vai se revoltar quando acabar isso. E o que o socialismo faz? Nós vamos criar aqui o Bolsa Gás,
vamos criar aqui o Bolsa isso, Bolsa aquilo, sempre um agrado. A velha máxima de Roma, dê ao povo pão e circo. Exatamente. E o povo se ilude. Exatamente. Infelizmente é assim. Infelizmente. Pastor Marco, hoje a internet está movimentadíssima. Muita gente da direita, do campo da direita, nosso campo aí que nós acompanhamos, está um pouco triste, porque o Trump retirou as sanções. Eu nunca sei falar o nome dessa lei. Isso, uma lei russa. Uns falam Magnitsky, outros Magnitsky. Exato. Ele retirou. E, aos olhos, assim, olhando rapidamente, dá um desânimo, porque parece que o mal venceu. Perdemos a batalha, Exato, né? O senhor pode falar sobre isso? Veja só, eu estou evitando falar ainda porque a notícia está muito quente. Então, a gente não sabe os meandros, nem como foi que isso foi feito, como foi construído, se houve algum tipo de acordo, né? Os tabuleiros da política se mexem. Dia desse, nós vimos aí Joesley Batista, aquele que até ontem estava envolvido em um monte de escândalo, de repente indo falar com Trump, de repente indo falar com Maduro, de repente criando algum tipo de ponte para que os Estados Unidos consiga depor Maduro, porque o sonho de Donald Trump porque ele não pode mais ser candidato a presidente, né? Nos Estados Unidos, a lei não permite mais de 2 mandatos. Então, Trump quer entrar para a história. De que forma? Acabando com a ditadura aqui da América do Sul, que seria Cuba, seria a Venezuela e talvez lá na frente a Nicarágua, né? Algum pensamento assim. Então, a gente não sabe o que está por trás disso, né? Eu acho que os Estados Unidos nos ajudou muito, mostrou força no início, assustou o judiciário brasileiro um pouco, mas acordos são feitos, né? Talvez o nosso grande erro, como brasileiros, somos nós não lutarmos pela nossa liberdade e esperarmos a ajuda dos outros, né? Então, eu não vou julgar o que aconteceu, porque eu não sei os meandros, né? Também estou assim assustado, né? No nosso grupo de parlamentares de oposição, pessoal, alguns estão desanimados, outros estão a gente não pode desistir do Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Os próximos capítulos ainda estão por ser desenvolvidos. Professor Marco, o senhor até postou um vídeo esses dias, acho que o Carlos Bolsonaro postou agora uma imagem, um vídeo do pai dele, do Bolsonaro. E dá para ver que ele está bem debilitado, assim. E parece claro que, assim, não posso dizer porque eu não sei a intenção, não quero tomar nenhum processo, mas que o Alexandre de Moraes, assim, esse pessoal aí, quer realmente a morte do Bolsonaro, não é? Porque, assim, dá para ver que ele está debilitado, impede ele de fazer cirurgia, ou pede 1000 coisas para impedir que faça uma cirurgia. Eu não posso ser leviano ao ponto de afirmar algo que eu não sei, né? Mas veja só, eu fiz um vídeo até emocionado, porque eu conheço Bolsonaro na sua intimidade. Bolsonaro é um homem honesto, é um homem que tem pensamentos patrióticos. Bolsonaro é querido, ele tem um magnetismo pessoal único, é um homem que endireitou o nosso país, que pegou um país no meio de uma pandemia desgraçada e, com todo aquele problema, ele entregou um país redondo, curado, com as contas públicas equilibradas, com o Correio dando lucro, e, de repente, em menos de 2 anos, 3 anos, o PT destruiu tudo. Olha os Correios. Eu vi hoje que o diretor do Correio dizendo que não vão conseguir pagar o 13º. Então, o socialismo destrói tudo isso. Então, o Bolsonaro, ele é uma pessoa que não merece o que está passando. Essa história de golpe, um dia, eu acredito que a história vai ser refeita e alguém vai falar a verdade. A tese do crime impossível, né, que se aprende em direito, o que é a tese do crime impossível? É um crime que não pode ser praticado. Não se pode dar um golpe de Estado numa nação de 220 milhões de pessoas com meia dúzia de velhos e velhas, sem uma única arma de fogo, sem o apoio do Exército, sem o apoio de uma superpotência internacional. É pueril, é um pensamento infantil você acreditar mesmo que aquele pessoal ali poderia dar um golpe de Estado. Ah, mas houve depedração. Sempre houveram depedrações. Eu estou no parlamento há 16 anos, já quebraram aquele parlamento 5 vezes, já atacaram o STF 4 vezes, já colocaram fogo no Itamaraty 2 vezes, os Black Blocs queimaram São Paulo várias vezes, e ninguém nunca foi punido por nada. Mas por que só esses patriotas? Então, há uma perseguição ao bolsonarismo. O que é o bolsonarismo? Não é o radicalismo, como as pessoas pensam. É um pensamento de país ser liberto do seu câncer primordial, que é a corrupção. A corrupção brasileira, ela não é sistêmica, ela é endêmica. Está dentro do brasileiro o ato da corrupção. E enquanto a gente não matar isso,
culturalmente, através da moralidade. Se você não conseguir provar, mostrar na cabeça do menino que está ali na ponta, olha, você achou uma carteira na rua e devolveu, não espere que ninguém te aplauda. É a sua obrigação fazer isso. Enquanto não mudar isso dentro de nós, não vai para lugar nenhum. E Bolsonaro tinha esse pensamento. As escolas cívico-militares vieram para isso. E aí veio o Lula e arrancou as escolas cívico-militares. Então, o que o Bolsonaro está passando é algo cruel. O vídeo que eu fiz essa semana foi porque, dia 9 agora de dezembro, a defesa do Bolsonaro entrou com um pedido na Suprema Corte, com laudos médicos assinados por toda a equipe médica, dizendo que o Bolsonaro precisa urgentemente fazer mais uma cirurgia. Não é a primeira. São, acho que já 7 ou 8 cirurgias que vieram por causa daquela facada, que tentaram assassinar ele durante a eleição. Não queriam que ele fosse presidente da República. Quem tentou assassinato? Um membro de um partido de extrema esquerda, que, ao tentar assassinar o Bolsonaro, instantaneamente foi para a cadeia e veio 5 ou 6 advogados caríssimos cuidar do cara de graça. Então, existe uma série de coisas que vão ser investigadas, nós, com o governo na mão, não demos conta, para você ter uma ideia. Tem muita coisa que só a eternidade vai revelar. Bolsonaro está pagando por causa de um revanchismo, uma vingança. O ministro Alexandre Moraes, por quem eu tenho respeito, até pelo alto da sua toga, eu já tentei pensar como ele, para tentar entender o ódio que ele tem. E eu acho que eu cheguei a um ponto. Imagine você ser ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, jovem como é o ministro Alexandre. Você tem autoridade, você tem regalias, você tem dinheiro. A esposa dele fechou um contrato agora de 136 milhões de reais. 129 milhões. 129 milhões de reais. Quase 4 milhões de reais por mês, só um cliente. E por que será? A imprensa divulgou, ela não é tão conhecida, mas por causa da influência do marido. Então, imagine, dinheiro não é problema para ele, autoridade não é problema para ele, porque todos os políticos vão beijar a mão deles, porque o STF é um superpoder. Os políticos caem um processo seu lá, e lembra que eu disse agora há pouco, o direito não é absoluto. Então, ele pode te incriminar ou pode te absolver usando o mesmo juízo, usando argumentos convencíveis. Então, ele tem poder sobre tudo. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ad eterno o seu mandato. Ele só não pode fazer uma coisa. Pergunte o quê? O quê? Ele não consegue chegar num lugar com 5 pessoas que não são do grupo dele, sem ser vaiado, sem ser criticado, sem ser xingado, sem ser hostilizado. A esposa dele deve ter dificuldade, e eu lamento muito por isso, para ir, por exemplo, num cabeleireiro. O filho dele deve ter muita dificuldade de chegar em uma festa. Passa em branco até alguém falar, é filho do Alexandre de Moraes. Então, virou uma briga pessoal, virou briga de rua. É como se, assim, me destruíram, então agora eu vou destruir. Botaram apelidos em mim, então me ridicularizaram. Então, quem me destruiu, eu não tenho mais vida. Quem me destruiu também não vai ter mais vida. É o que eu acho que aconteceu. Só que, em nome disso, você proibir o presidente de fazer uma cirurgia, porque o ministro Alexandre, em resposta aos advogados Bolsonaro, disse: a Polícia Federal tem 15 dias para fazer uma perícia. E se o presidente tiver um mal súbito e acontecer dele morrer sob a tutela do Estado, como morreu o Clezão? Porque a situação dele é gravíssima. Eu postei um vídeo agora nas minhas mídias sociais, você viu o soluço que o presidente tem. É um homem de 70 anos. É um homem que não pode fazer mal a ninguém. Aí, o que nós, do meio político, pensamos? Estão isolando ele para ele não ser um cabo eleitoral no ano que vem. Para ele não fazer vídeo com ninguém, para ele não... Então, a gente não sabe o que está acontecendo por trás de tudo isso. É lamentável, eu só lamento. Pastor Marco, nesse cenário, o Brasil nesse cenário, é um Brasil meio desesperador para quem tem o olho um pouco mais pessimista. Mas para quem conhece um pouco da história da igreja, estuda avivamento, a gente sabe... O senhor acha que o ambiente do Brasil está propício para um grande avivamento ou ainda não? A igreja caminha para isso. Eu sou muito questionado, né? As pessoas falam, a igreja nunca se meteu em política, o país estava em paz. A primeira vez que a igreja se meteu na política, além do homem por quem nós oramos perder a eleição, hoje estamos sofrendo. Pois é, nós perdemos a eleição porque nós não somos maioria.
A maioria de pessoas que têm o mesmo pensamento, têm os mesmos princípios cristãos, que têm um conhecimento do cristianismo pleno, não de um cristianismo deformado, não de um cristianismo mal formado, de um cristianismo herético, porque temos a vertente. Tanto é que nós temos evangélicos de esquerda. Como é que um evangélico pode ser de esquerda? Não entendo. Né? Como é que um católico romano pode ser de esquerda? Né? Se ele conhece o cristianismo, se ele conhece a essência da base da fé cristã, é impossível. Não dá, não tem como ligar. Não é água e vinho, é água e óleo, não se misturam. Né? Então, foi a primeira vez que a igreja tomou partido. A igreja se levantou e ela não fez errado, ela escolheu um lado. A igreja não é bolsonarista, mas os princípios do bolsonarismo são aqueles que mais se assemelhavam aos nossos. Nossas bandeiras, o moral judaico-cristão, a liberdade de consciência, a liberdade econômica. A liberdade econômica nasce com João Calvino. O calvinismo trouxe esse pensamento sobre prosperidade. Eu assisti um vídeo do Lula ontem que eu achei até engraçado. Ele falando, nós, da esquerda, pecamos quando nós não nos aproximamos da religião. A esquerda, em Karl Marx, ele demoniza a religião. Tanto que Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Né? Por quê? Porque, para Karl Marx, o Estado tem que ser Deus. O Estado tem que ser um Deus provedor. É o Estado que tem que dar o Bolsa Família, que tem que dar o Bolsa Gás, que tem que dar o Bolsa Escola, que tem que dar a cota, que tem que dar isso, o Estado tem que ser Deus. Então, para o Estado ser Deus, o povo tem que ser miserável. Todos têm que ser iguais, todo mundo tem que passar fome, e quando você precisa gritar, você grita para o seu Deus chamado Estado. Aí Karl Marx começou a perceber que tem um grupo do povo que não se curvava ao Estado, mesmo passando fome. E quem eram esses? Os crentes, os cristãos. Porque o cristão, quando ele tem um problema, ao invés de ele ir na prefeitura, primeiro ele vai para a igreja. Ao invés de ele ir lá pedir um auxílio, ele vai orar, ele vai subir um monte, ele vai gritar, vai pedir, e milagre não se explica, mas acontece. Então, Karl Marx diz, só tem um jeito da esquerda se perpetuar, temos que matar a religião. Lula, nesse vídeo que eu assisti essa semana, ele disse, olha, erramos. Aí perguntaram, mas por que nós erramos? Ele disse assim, porque o camarada está desempregado, ele vem aqui no sindicato, palavras do Lula, aí os nossos sindicalistas fazem, não, companheiro, vamos fazer uma greve, vamos lá para cima, vamos fazer o Estado, vamos fazer a empresa, o empregador, e isso demora tempos. Aí o camarada vai para a igreja, o pastor chega lá e fala assim, não, o problema é o seguinte, o problema é o diabo e a solução é Jesus. O Lula falando, se o problema é o diabo e a solução é Jesus, vamos buscar Jesus e expulsar o diabo. Aí ele falou assim, o camarada que vai na igreja, ele volta para casa com esperança. O camarada que vai no sindicato, volta com raiva. Aí Lula diz, nós erramos em nos afastarmos da religião. Talvez seja o próximo passo das esquerdas mundiais. Abrir um caminho de conversação com as religiões e cooptar religiosos com o cristianismo deformado, como eu disse aqui. E nós, então, o Lula disse que ele errou, né, nessa parte. E nós erramos no esquecermos, deixarmos de lado também a faculdade, a escola, a cultura. Nós erramos quando os nossos velhos pais nos afastou da própria política. Eu sou assembleiano, eu me lembro dos pais nossos falarem que política era do diabo. Então, nós deixamos a margem. Quando foi que a igreja acordou? Quando a esquerda começou a botar suas garrinhas para fora. Você deve lembrar que na capital paulista, a lei do psil. As pessoas trabalhavam na prefeitura, os fiscais entravam nos cultos com um aparelhinho medindo decibéis. Acima de X decibéis, a igreja era multada. Igreja pentecostal, estouravam todos os decibéis. A primeira multa, R$5.000, os crentes, não, vamos vencer o diabo, desculpa aqui. A segunda vez, mais uma multa de 5, não, vamos vencer o diabo. Na terceira multa, o pastor fechou a porta da igreja. 3.000 pequenas igrejas foram fechadas em São Paulo sem o peso do Estado, com um cadeado, bastou uma lei. A lei da homofobia, o PL 122, que foi que me levou para a Câmara, assustou a Igreja Católica e os pastores, porque a lei dizia que qualquer tipo de preconceito seria punível com 3 anos de reclusão, crime inafiançável. Aí, como mensurar preconceito? Uma dupla gay chega na sua igreja e fala, o senhor tem que me casar. Não vou casar vocês porque vocês são homossexuais e a Bíblia condena seu preconceituoso. Cadeiem você. Quando isso começou... Aí eles falam, calma aí, quem é que vai nos defender? Ninguém quer se meter nessas histórias. E aí foi onde eu fui para a vida pública, e depois que eu fui, graças a Deus, acabei sendo inspiração também, e hoje nós temos mais de somos 112 pastores, presbíteros, evangelistas políticos,
nas duas casas, no Senado e na Câmara. Então, a igreja pecou muito. Eu sou da época que o pastor dizia assim, não estude não, porque Jesus está voltando, não perca tempo em faculdade. Eu conheço amigos meus que perderam bolsa de tudo que eles ganharam, porque não, vou estudar para quê? Jesus está voltando. Então, a igreja não foi influência, e não foi influenciada o suficiente para mexer aqui, na mente. Né? Esse foi 2013, mais ou menos, que eu ia até te perguntar, que talvez tenha sido o período mais difícil politicamente do senhor, acho que 2013 e tal. Essa polêmica, o senhor acha que ficou algo para esclarecer melhor? Porque, às vezes, algumas pessoas ficaram com uma visão um pouco equivocada do senhor. Até, por exemplo, homossexuais, quem segue. E, o pastor Marco é homofóbico, talvez essa polêmica não foi esclarecida suficiente, o senhor queira hoje aqui, ou não? Acho que... Não, podemos tocar no assunto, né? Sempre fica. A calúnia é aquele saco de penas jogado ao vento. Por mais que você tente pegar, sempre vai ter uma pena voando. Me desculpa, pastor, o senhor tem igreja. Hoje o senhor deve receber, com certeza, homossexual que vai lá, e sim, todas as recebe pessoas de braços abertos, prega o evangelho. Então... A igreja não tem preconceito contra a pessoa, mas nós temos princípios inegociáveis que estão na palavra. Né? Eu posso não gostar da sua camisa, mas eu gosto de você, pastor Rodrigo. E se você me perguntar sobre a sua camisa, eu vou dizer, eu não gosto da sua camisa, mas isso não me faz seu inimigo. Né? Então, as pessoas têm que ter um pouco de inteligência emocional. Mas quando você está no olho de um furacão, tendo a esquerda toda contra você, o primeiro grande embate entre a esquerda e a direita, depois da Nova República, foi comigo. Depois da Constituição de 88, foi o primeiro grande embate, quando um pastor conservador começa a ser atacado pelos grupos minoritários apoiados pela esquerda. Os artistas vieram contra mim, os movimentos vieram contra mim, todos, eu sofri de todos os lados. Por quê? Porque eles queriam me transformar em um exemplo a não ser seguido. Vamos bater bastante nele, a gente cala todo mundo, vão bater até ele cair. Só que, para surpresa e desespero deles, eu não caí. E eu não caí não é porque eu sou bom, não é porque Deus me queria lá. Lembra que eu disse agora há pouco que a política, para mim, é um braço do ministério? Deus sempre me levantou para mudar opiniões. Quando Ele me levantou jovem no Ministério da Palavra, eu criei uma cisão na mente dos pastores. Calma aí, a gente não quer apoiar jovem, mas esse menino prova que tem uma chamada. A minha vida inspirou outras pessoas. Deus me leva para a política para a mesma coisa. Eu bati de frente com o movimento LGBT e aguentei. Eu sempre digo, você já me ouviu pregar, que o meu maior dom não é saber bater, mas é suportar apanhar. Eu aguento apanhar. Eu fui alvo de críticas e manifestações contrárias em mais de 60 países do mundo em 2013. Onde havia uma embaixada brasileira, havia manifestações contra mim. Eu fui o inimigo público número 1. Eu apanhei, literalmente, em aviões, shopping center, na rua. Minha família sofreu, minha casa foi depedrada. Eu fechei 14 igrejas naquele ano por conta de perseguições. O ministério estava crescendo. Fechei quase 90% das igrejas. A Globo veio para cima. A Globo veio para cima, os jornais, todo mundo. Por quê? A intenção era, vamos transformá-lo em um exemplo. A gente mata ele e não se levanta outro. Mais ou menos o que Alexandre de Moraes fez no 8 de janeiro. Exato. Prendeu os compatriotas, resultado, quando nós precisamos de manifestação agora no Bolsonaro, ninguém teve coragem de ir, porque as pessoas, porque são recados, né? Então, a gente destrói esse pastor, a gente destrói a reputação dele e nenhum outro se levanta. Só que, ao invés de me transformarem em um exemplo, me transformarem em um modelo, porque eu permaneci. E aí, a bancada evangélica, que à época tinha 50, hoje nós somos em 112. Então, ou seja, multiplicou. Deus acabou usando a minha vida como um modelo. E por quê? Porque as pessoas começaram a notar que eu não era preconceituoso. Pelo contrário, preconceituoso eram aqueles que me acusavam. Quando eles fizeram um vídeo no avião, você já deve ter visto esse vídeo, sim. Foram eles que fizeram, eu estava quieto. Sim. Eles tentaram transformar aquilo em meme, em coisa ridícula. Aquele vídeo virou opinião pública. Eu falei, calma aí. Todo mundo fala que é ele que é o intolerante, mas ele está quieto, os caras estão ali dançando, dando tapa na cabeça dele, e ele não faz nada. Quando eles começamos a postar eles postaram, eles beijando dentro de igreja, eles depedrando a igreja, o pessoal falou, calma aí, calma, hoje é com a igreja dos crentes, amanhã é com a igreja dos católicos. Né?
E a questão da homofobia, que são semânticas, são palavras sem sentido. O que é homofobia? Fobia é medo, homo é homem, medo de homem. Então, eles vão criando palavras bonitas, é a narrativa cultural, né? Hoje você vai ver a sigla, quando eu comecei a briga com esse pessoal, era LGBT. Hoje já são mais de 100 siglas, LGBTQIA+, YZ elevada, ninguém mais sabe o que é, o povo está perdido. Hoje há uma briga entre o movimento feminino, ou o movimento feminista, e o movimento LGBT. Hoje há briga entre o movimento negro e o movimento LGBT. Por quê? Os gays conquistaram a oportunidade de igualar o crime da homofobia ao crime de racismo. Agora, olha que distância tem. O crime do racismo, uma luta centenária por esse pessoal que foi 300 anos de escravidão, uma luta que tinha o seu valor. Aí, de repente, vem um pessoal que é uma minoria extrema, minoria da minoria da minoria, e conquista o mesmo poder deles. Eles estão brigados. Hoje eles já não se entendem mais, né? Dia desse eu vi aquela deputada Erika Hilton, que é uma trans, ela processar uma feminista. Sim, porque a feminista foi contrária. Então, eles não. Sim. Chegamos ao ponto que eu avisei em 2013. Vai chegar um ponto que ninguém vai entender mais nada, né? Então, as pessoas viram naquele momento e não entenderam, porque a imprensa, quando ela quer te demonizar, ela te demoniza, né? Só que o tempo passou e eu sobrevivi. Eu saí mais forte daquilo do que antes. Hoje nós somos em 503 deputados. Tente lembrar o nome de 10 aí. Você vai lembrar. O meu está lá no meio deles, né? E eu não sou um deputado poderoso, mas eu sou o deputado da família. Eu sou o deputado evangélico puro sangue. Eu sou o deputado evangélico, continuo falando línguas estranhas, pregando a verdade, e tenho intelecto suficiente para ir debater com universitários, onde já debati em universidades, e me chamam em programas de TV, e eu não envergonho nem o evangelho, nem a nossa classe, né? Eu costumo dizer, quando você vai me convidar para um debate, me diga quem você quer que vá. Você quer entrevistar quem? O deputado ou você quer entrevistar o pastor? O deputado, vou defender sempre a Constituição Federal. O pastor, defenderei sempre a Bíblia Sagrada. E o Estado laico, graças a Deus por ele ser laico. Laico não significa ateu, significa liberdade. Ou seja, o Estado laico é o Estado onde você pode ter a religião que quiser, incluindo não ter religião nenhuma. O Estado laicista seria o Estado ateu, né? E o Estado fundamentalista seria um Estado regido por uma única religião, como é o Islã e boa parte dos países da Arábia Saudita. Então, é assim que funciona. Pastor Marco, já que o senhor permitiu nós perguntarmos, né? Ano que vem, esperamos o senhor para deputado federal, senador, ou o senhor está esperando? Veja ainda... só, o futuro a Deus pertence, né? E eu, como político, é claro que eu gostaria muito de crescer. Eu tenho um pensamento, um desejo de ser senador da República. E hoje eu sou um dos pré-candidatos ao Senado da República. Mas essa é uma decisão que não depende de mim, que é uma decisão que depende do partido. Porque o cargo do Senado, embora seja para o Legislativo, ele pertence à esfera quase que de um executivo, né? Porque é uma vaga que o partido é quem direciona a pessoa, porque apenas nesse ano, no próximo ano, serão 2 vagas. Então, cada partido poderá lançar apenas 2 candidatos. Nós já temos a primeira vaga do meu partido, que é dada para o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Ele é o candidato oficial do partido, já lançado pelas pesquisas e tudo mais. Na ausência dele, nós não temos outro nome. Então, por isso eu emprestei o meu nome, inclusive eu pontuo em pesquisas. O movimento evangélico do Estado de São Paulo deveria entender isso, né? E deveríamos usar isso para falar com os grandes partidos, dizendo assim, olha, o movimento evangélico não pode ser esquecido hoje, nós somos 29% da população. Não tem como fazer política no Brasil hoje se você não tiver o apoio de um segmento religioso. Só que apenas nos usar, querer só os nossos votos, isso é desonestidade intelectual. Só que por que as pessoas nos usam? Porque nós não nos posicionamos. E como é que a gente pode se posicionar se a gente é dividido? Então, seria a hora de todas as igrejas evangélicas que têm o nosso cunho, se não todas, a maioria, falar, olha, nós temos um nome, não dá para indicar 2, 3, 4, porque reino dividido não subsiste.
eu tenho um nome limpo, eu tenho experiência política, eu já dei provas de que sou uma pessoa que a igreja pode confiar, porque as minhas lutas são assim, e eu acho que estou preparado para enfrentar um cargo desse, na ausência, é claro, do meu grande líder, Eduardo Bolsonaro. Será que eles não, o partido PL, será que eles não têm, às vezes, noção do tamanho do senhor no nosso meio? Pode ser esse medo? Porque se eles, por exemplo, para nós, assim, do nosso meio, o senhor ganharia. O senhor é muito conhecido, aonde a gente vai é o Marco Feliciano e tal. Será que eles não têm essa noção do tamanho do senhor? Eu volto àquilo que eu falei agora há pouco. O problema não é o partido não saber, o problema é o partido não saber se eu tenho ou não apoio dos meus irmãos. Porque como eu sou de uma igreja, ele fala, a outra igreja pode não apoiá-lo. Então, o que eu fiz esses últimos dias? Fui a vários líderes e pedi apoio, dizendo, porque se eu não pontuar nas pesquisas, quando fizerem uma pesquisa e chegar na hora exata, fala assim, ele nem pontua, como é que nós vamos te dar, Feliciano, a legenda, se você nem pontua? O voto de evangélico raramente pontua, né? Quantas vezes ligaram na sua casa fazendo uma pesquisa? Nunca. Então, nós somos quase que invisíveis para esse pessoal, mas nós somos 29% da população. Tá, se nós formos 29%, 20%, se formos 15%, você sabe o que é 15% de 40 milhões de eleitores? Uma vaga dessa do Senado seria nossa, com certeza. Então, o partido não vai podendo, mas não lançará 2 nomes. Por quê? Porque é feito acordos, é feito chapas. Então, um partido fica com a cadeira da presidência, lança o candidato à presidência, um partido que vem para esse grupo lança a vice, o partido que vem para esse grupo lança a primeira vaga do Senado e o outro partido lança a segunda vaga. Então, cada partido vai lançar um. Na ausência do Eduardo Bolsonaro, eu já pedi, eu falei com o presidente Valdemar, falei com a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro, falei com o pastor Silas Malafaia, que é, para nós hoje, um grande líder evangélico que tem uma relevância política em comum. Falei com o bispo Samuel Ferreira, falei com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o meu presidente, falei com o apóstolo Valdomiro essa semana, e tenho falado com grandes líderes, e outros grandes líderes, que eu não tenho tempo para citar aqui. E eu pedi a eles, falei assim, olha, se vocês não se posicionarem agora e não falarem assim, irmãos, nós precisamos ter um candidato ao Senado por São Paulo que seja um evangélico puro sangue. Pessoal, Brasília já teve senador evangélico, Goiás tem senador evangélico, Minas Gerais, a maioria dos estados do Brasil já teve. Agora, o estado mais conservador da nação, que é a máquina que puxa o país inteiro, que é o estado de São Paulo, até hoje não teve um senador evangélico. E não é só não é por causa da religião, é porque representa o segmento. E uma pessoa que tenha respeito, que tenha conhecimento e respaldo. Eu sou evangélico, quando me chamam de bolsonarista, para mim é um orgulho, mas digo, eu não faço parte da nomenclatura plena, porque eu, por exemplo, eu sou contra a pena de morte. Para mim, bandido bom não é bandido morto, é um bandido recuperado, porque eu sou cristão, né? Mas eu sou amigo do presidente Bolsonaro, inclusive o presidente Bolsonaro, se você até depois puder colocar o videozinho aqui, ele deu uma bronca no senador por São Paulo, Marcos Pontes, no começo. Então, ele deu uma bronca no Marcos Pontes, porque aquela vaga, a indicação era minha. O presidente Bolsonaro já havia sentado com um grupo evangélico, foi a primeira vez naquele ano que todo mundo apontou, não, o Feliciano tem o apoio de todas as igrejas. O Bolsonaro falou, então a vaga é de vocês. 2 dias depois, o presidente me ligou e disse, olha, o Tarcísio acha que você tem uma rejeição grande por conta da Comissão de Direitos Humanos. Eu falei, presidente, qualquer um que venha com o apoio do bolsonarismo terá a mesma rejeição, mas somos de grupo, eu não brigo, eu sigo ordens. O senhor está dizendo que é o outro, não vou brigar, tanto é que eu não briguei, fiquei quieto e apoiei Marcos Pontes. Mas aí, logo que Marcos Pontes foi eleito, teve a votação para o Senado para elegermos o presidente ao Senado. E o Marcos Pontes se lançou numa candidatura avulsa contra o desígnio do Bolsonaro, contra o desígnio do PL. Aí o Bolsonaro fez um vídeo, esse vídeo que você poderia colocar aqui, ele dizendo, olha, Marcos Pontes, eu deixei de lado lá, com dor no coração, o meu grande amigo Marco Feliciano para apoiar você. Então, Bolsonaro tenha consciência disso, que ele tinha esse compromisso conosco, né? Então, eu mostrei isso para os líderes e falei, poxa, o que temos que fazer? Mostrar nossa força.
Aí não dá para, nessa hora, falar assim, a Universal, fala, não, tá, eu apoio, mas se for da minha igreja. Assembleia de Deus da Missão, eu apoio se for da minha. Madureira, eu apoio se for da minha. Veja só, eu não sou de Madureira e o bispo Samuel Ferreira já fez o lançamento. Sim. Ele entendeu. Eu não sou da Vitória em Cristo, mas o pastor Silas Malafaia já tem me apoiado também, tem dado a palavra dele. Eu tive no Belém, onde eu sou, o pastor Zé Neto falou assim, a sua candidatura, ela se solidificar, conte conosco. Né? Só que eu preciso que os meus irmãos que estão assistindo aqui agora façam um movimento que eu não posso ser candidato de mim mesmo, eu não posso ser um pré-candidato de mim mesmo, não pode ser só um desejo meu, porque eu não tenho voto sozinho. Mas se for o desejo da comunidade, não apenas os evangélicos, os católicos que me conhecem, os católicos carismáticos que me conhecem, os espíritas se uniram a nós, a bancada evangélica, na luta contra o aborto. Não sei se você sabia disso. O espiritismo também condena o aborto, por conta da reencarnação. Né? Então, sim, eles condenam o aborto. E nós nos unimos, deixamos de lado as diferenças, sim, na vida religiosa e partimos para a vida pública na questão dos bons costumes. Então, eu furei a bolha, né, do movimento evangélico. Os bolsonaristas me reconhecem, os conservadores me reconhecem, os espíritas, os católicos praticantes, os católicos carismáticos, a igreja evangélica. Eu não sou unanimidade, porque toda unanimidade é burra, mas eu teria grandes chances de levar pelo menos a segunda vaga do Senado. Mas, eu repito, como é que o meu partido vai me dar a legenda se a minha igreja está me assistindo aqui agora diz, não, eu só vou apoiar você se te derem a legenda, porque senão você vai vir aqui na minha igreja e vai tomar o voto do candidato que é do meu segmento. Então, é um pensamento muito pequeno. Porque Madureira tem o seu deputado federal, o Belém tem o seu deputado federal, a Quadrangular tem o seu deputado federal, a Universal tem o seu deputado federal, todas as igrejas têm. E é claro que eles não querem que eu vá lá como deputado federal, porque eles acham que o pessoal vai votar em mim. Mas, para o Senado, os meus votos, eu tive 240 mil votos na última eleição, fica livre para todo mundo, 200, acho que foi quase 220 mil votos na última eleição, os meus votos ficam, todo mundo quer os meus votos. Só que, para eu me cacifar a uma candidatura de pré-candidato ao Senado, eu só conseguirei êxito se o partido perceber que eu tenho chances. E o partido só vai perceber que eu tenho chances nas pesquisas. Agora, como é que a pesquisa vai pontuar o meu nome se o pastor da igreja A, B, C, D, E, F não falar, irmãos, nós vamos apoiar o pastor Marco Feliciano caso ele seja candidato ao Senado? Se for deputado, é só falar assim, pastor. Veja só, chega na convenção, na reunião de obreiros, e fala assim, olha, nós precisamos agora dar um passo para que os nossos irmãos comecem a falar nas mídias sociais que nós queremos o deputado Marco Feliciano como nosso candidato, pré-candidato ao Senado. E, em efetivando, ele será o nosso pré-candidato ao Senado. Mas, se não derem para ele a legenda e ele vier deputado, irmãos, não votem nele, continuem votando no nosso candidato aqui da nossa denominação. Pronto, está resolvido o problema. Agora, os nossos líderes precisam se posicionar, senão, pastor Rodrigo, mais uma vez nós vamos ver a carruagem passar. Perder. Veja só, era para qualquer candidato a presidente da República desejar um vice evangélico. Mas não é só ter, não, eu sou crente, eu vou na igreja, não. Um puro sangue, alguém que é a cara da igreja, entende? Alguém que vai levar para esse candidato 25%, 29%. Somos 29% da população. Nós jogamos a política para cá ou para lá. Mas os nossos líderes, por conta da vaidade pessoal, por conta, sabe Deus do quê? Têm dificuldade de sentar numa mesa como essa aqui. O meu sonho, eu já falei para muitos deles, era um dia, num hotel fechado, numa mesa lacrada, todo mundo sem celular, sentar numa mesa. Imagina a cena. Bispo Samuel Ferreira aqui, Bispo Abner, pastor Zé Wellington Bezerra da Costa Júnior, pastor Zé Wellington, Mário de Oliveira, Bispo Macedo, o Valdemiro, pastor Silas Malafaia, Estevão Hernandes, Renê Terranova, os grandes líderes dos grandes movimentos e outros, batistas, Hernandes Dias Lopes, essa turma toda, todos uma mesa, falaram assim, gente, vamos lutar pelo reinado de Davi, se não agora, lá na frente. Já tivemos tantos reinados de Saul, nós temos condições de que forma? Mostrando quem nós somos. Mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Temos Cristo como ponto de convergência.
Questões doutrinárias, questões carismáticas, não carismáticas, isso são questões periféricas nessa questão. Agora, em questões políticas, imagine, nós poderíamos fazer uma grande diferença. Nós poderíamos, sim, no futuro, indicarmos um ministro da educação. Imagine, nós temos irmãos nossos que são formados, que são doutores, sim, mas que sofrem preconceito por serem, sim, crentes. Mas e se aí ele fala, isso aqui é o nosso apoio? Então, tudo bem, nós vamos apoiar, a igreja vem com você, mas nós queremos isso aqui, nós queremos ajudar a transformar o Brasil também. Eles não entendem isso. E aí nós ficamos assim, ó, patinando. A gente dá 2 passos para frente, 5 para trás. Então, se os grandes líderes não tiverem essa compreensão, essa visão de futuro e essa humildade, de saber, olha, Feliciano não é o perfeito, mas é o que nós temos. Foi o que nós temos com Bolsonaro. Para muitos, Bolsonaro não precisava, mas era o que mais se assemelhava a nós. É uma chance. Step by step, é passo a passo. Não dá para chegar de uma vez, vamos devagar, né? Eu costumo dizer que a política não é um jogo de basquete. O jogo de basquete é um jogo que tem muitos pontos, né? A política é um jogo de futebol americano. Já viu futebol americano? Sim, é uma loucura, né? Aqueles homens saem com aqueles capacetes, eles vão andando, são jardas. Ele caminhou um pouquinho, pronto, parou aqui, respira. Aí eles caminha mais um pouquinho, pronto, parou aqui, até chegar do outro lado lá. Então, nós temos que ter essa compreensão. Acho perfeita essa visão do senhor, reunir os grandes líderes e decidir. Então, é o meu sonho. Um sonho. Quem sabe um dia vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Marco, antes, e um detalhe importante, evangélico, puro sangue, pentecostal, né? Seria uma bênção ter um senador pentecostal no nosso... Seria uma alegria. Pastor, partindo para o final, já são 7h29, o senhor tem compromisso, prega aqui agora, prega na vigília. O senhor aposentado, o senhor se vê aposentado num sítio? O pessoal fala assim, quando me aposentar, quero comprar uma chacrinha, uns sítiozinhos. Não, o pastor Marco não. Não, eu estou cansado, né? Eu acho que eu fui o evangelista brasileiro. Com certeza. Entre todos que já passaram. Com mais quilômetro rodado. Com mais quilômetro rodado. Não sou o melhor nem o maior, isso não existe. Mas eu acho que sou o que mais andou. Eu pisei em 4.700 municípios do Brasil, quase 100 países do mundo. São 34 anos pregando. Houve vezes no ministério eu pregar de manhã em um continente e à noite em outro continente. Houve vezes de manhã eu estou pregando no continente africano e à tarde eu estou pregando no continente europeu. Houve vezes de eu pregar em 6 cultos no único dia, em 6 cidades vizinhas. Então, eu preguei bastante. Eu estou cansado, minha voz está cansada, meus cabelos estão brancos, minha barba está branca. Eu já sou vovô, né? A Aurorinha e o Salomão, que enche a minha vida de alegria, né? Mas eu não consigo me ver assim, paralisado, né? Quem é itinerante, você é itinerante, sabe disso? Há um conflito dentro de nós. Quando você está em casa, você quer estar lá fora. Exato. Quando você está lá fora, você quer estar em casa. É uma briga eterna, né? Eu não consigo me ver sem pregar. Hoje eu sou pastor de igreja, tenho um ministério. Eu penso no futuro, eu tenho um projeto para a minha cidade, né? Isso aqui é um furo. Eu estou em negociação com o prefeito da cidade para uma área onde eu gostaria de construir ali um seminário, uma faculdade de tempo integral, um internato, como tem nos Estados Unidos da América, o Instituto Oral Roberts. Sim. E outros mais. Eu queria formar felicianinhos. Meu Deus. Né? Já formou muito indiretamente, diretamente. Formar filho de pastores, ter um lugar para a gente... Porque eu acho que, enquanto eu estou vivo, a minha maior riqueza são as experiências, né? A experiência vale muito. Por que pessoas que são ricas vão ouvir uma palestra e pagam fortunas para sentar perto das pessoas? Não é para jogar fora. Às vezes, uma única palavra liberada por alguém que teve experiência salva o seu negócio ou te dá uma outra visão. Então, quando você pega velhos pregadores da Assembleia de Deus, se eu tivesse autoridade na Assembleia de Deus, eu teria feito, não uma redoma, mas teria feito uma universidade e teria pegado Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues, Gilmar Santos, Takayama, esses grandes homens, só para ensinar uma safra, bancaria eles com dinheiro, daria para eles, deixaria um aviãozinho só para eles irem pregar, só para o nosso povo. Porque experiência se adquire com o tempo. Eu tenho hoje eu estou com 53, mas como eu sou rodado, como você disse, né? Eu sento com pessoas,
uma conversa muda a vida deles. Experiências, né? Então, eu acho que eu ainda tenho alguma coisa para dar, mas eu gosto de pescar. Não sei pescar, mas gosto de pescar. É mesmo? Gosto de pescar. Um sítiozinho não seria ruim, não. O senhor é o quilômetro rodado do mundo, talvez, né, pastor? Porque na Europa também os grandes evangelistas, acho que no tamanho do Brasil, não rodaram tanto. E agora, vê só, tem uma coisa que eu preciso falar aqui, que eu acho que ninguém nunca falou num podcast comigo. Mas... A minha vida um dia tem que ser estudada. Eu acho que alguém um dia ainda... Quem sabe um dia alguém ainda vai escrever uma biografia sobre a minha vida, né? Porque eu sou o improvável do improvável. O nosso país, ele não é só um país, ele é um país de estatura continental. Sim. Nós temos muitos bons pregadores no Brasil. Alguns são extremamente conhecidos no seu estado. Outros são conhecidos na sua região. Agora, um pregador, para ser conhecido nacionalmente, sem internet, sem televisão, me diga de que forma, se não pregando como eu em 4.700 municípios do Brasil pessoalmente. Então, o senhor me levantou num tempo sem televisão, a gente não podia ter televisão, não tinha internet. Como é que eu fiquei conhecido do Oiapoque ao Chuí? Não há um lugar dentro do país onde um pentecostal não me conheça, os tradicionais não me conheçam. O Brasil gerou 2 pregadores de renome nacional e internacional. 2. Pastor Silas Malafaia e pastor Marco Feliciano. Não estou fazendo comparação, são estudos feitos. Pastor Silas Malafaia, 30 anos de televisão, entrando na casa de todo mundo. E Marco Feliciano, 30 anos pregando nos rincões, nos buracos, nos guetos. Então, hoje nós temos aí, com o advento da internet, tem pregadores que surgiram da internet. A pandemia gerou pregadores aí que são fenômenos, né? Só que se ele estiver andando aqui, ninguém conhece ele. Exato. Tem nome, pessoas, mas não sabe quem é. Sim. Esse rosto aqui, onde eu vou, as pessoas vêm, tiram uma foto, ou para xingar, ou para me dar um abraço. Por quê? Porque Deus me levantou nesse tempo. Então, eu acho que as pessoas têm que estudar um dia sobre isso, porque isso é um fenômeno. Sim, sim. É um fenômeno. Sem internet, sem televisão, menino pobre, do meio do mato, sem pai pastor. Minha mãe não era crente. Filho único de uma família muito pobre. E, de repente, se tornar no que Deus me tornou, isso é... O senhor fez um documentário, só que eu acho que o senhor fez muito cedo. Foi muito tempo. Tem que imagine fazer um novo. Exato. Né? Ou estudar, o senhor autorizado. Tem uma equipe boa aqui, eu gosto de estudar, pesquisar. A gente faz um negócio caprichado. Eu queria achar um empresário para investir, sabe? Porque essas coisas custam, né? Eu já recebi proposta para fazer um filme da minha vida. Eu acho que seria interessante também. Porque a minha vida é uma vida de superação, né? Desde o nascimento até os dias de hoje. Eu acho que daria certo. Acho que eu já tenho até o nome do filme. Quando as minhas dores curam as suas. Olha aí, olha aí. Essa a gente autoriza pegar ali em Rouanet, viu? Pastor Marco, deixa eu já 35 aqui dispensar o senhor para o senhor. Por mim, a gente ficaria aqui até meia-noite, né? Mas, gente, primeiro quero louvar a Deus pela vida do pastor Marco, uma referência, como eu disse no começo. Se hoje Deus tem feito o que tem feito na minha vida, grande parte, eu lembro desse documentário que o senhor... Eu assisti isso quando me converti, que o senhor fez. Chamada de Fogo. Chamada de Fogo. Está no YouTube, é só digitar no YouTube, Tem Chamada de Fogo. Tem um trechinho que o senhor fala assim, que Deus falou com o senhor, alguém profetizou para o senhor, que aonde o senhor não iria, a minha história a sua história iria. Então, a sua história chegou aqui no interior, aqui em Bauru, lá na casa da minha avó, me atingiu, e hoje Deus tem me levado aí para fora do mundo, para esse Brasil todo pregar o evangelho, e graças muito, além de Deus, do senhor, então, que o senhor continue sendo essa inspiração e que logo a gente vai assistir um estudo completo do senhor. Pastor Marco, obrigado, viu? Te agradeço, pastor Rodrigo, obrigado aqui ao pessoal do Brothers Podcast, obrigado pelo carinho. Desculpa ter demorado tanto para vir. E agora gostei, quero voltar outra vez. E eu queria terminar aqui nas minhas considerações finais, se você permitir. Como você falou de influência, de inspiração, às vezes eu sou surpreendido pelo Senhor. Há 3, 4 anos atrás, eu fui pregar em Angola, lá na África, e eu fui pregar em Benguela. Benguela fica no norte da África. Era um estádio de futebol, e eu cheguei e estava lotado. Tem vídeos na internet, o pastor Abílio Santana estava lá, o pessoal, nós dançando com os africanos e tal. Mas quando eu subi ao púlpito, o bispo que estava cuidando daquela cruzada parou, por um momento ele me olhou, ele chorou.
E ele apontou o dedo para mim e disse: pastor Marco, o senhor não sabe quantos bispos, apóstolos, pastores o senhor consagrou sem colocar a mão sobre eles. Quantas vidas. Aí ele falou assim: o senhor quer ver? Ele olhou para o estádio e falou: quantos aqui aceitaram Jesus como seu Salvador assistindo um cassete, disse ele, uma fita de vídeo? Fiquem de pé. Umas 30 mil pessoas ficaram de pé. Meu Deus. Num país, num continente africano. Glória a Deus. Aí eu chorei aquele dia, porque ele disse que pessoas vinham para o Brasil na Conde Sarzedas, compravam os DVDs, tudo piratas, fita de vídeo, e levaram para os países de língua portuguesa. Então, onde há um país de língua portuguesa, as pessoas me conhecem. Minhas mensagens foram traduzidas para o inglês, para o espanhol, livros. Então, eu tributo isso ao meu Salvador, a Jesus de Nazaré. Só ele é capaz de fazer isso. Ele tira o homem do monturo e coloca o homem entre os príncipes da terra. E ao menino que está me ouvindo aqui pregar, que está me ouvindo falar e tem vontade de ser um pregador, eu quero deixar um conselho. Esse conselho eu deixo para você também. O segredo do sucesso de um ministério é a longevidade dele. É a longevidade. Chegar não é difícil. Difícil é se manter. E sempre quando alguém me pergunta como eu me mantenho, eu falo assim: só um pequeno segredo. Eu respeito a noiva. Eu nunca deixei a noiva se apaixonar por mim. E a noiva é a igreja. Nunca permita que a noiva se apaixone por você, porque o noivo é ciumento. Nunca espanque a noiva, porque o noivo ama a noiva. Respeite a noiva, sirva a noiva, adorne a noiva, vista, proteja a noiva, ame a noiva, e o noivo vai estar sempre do seu lado. Glória a Deus. Muito obrigado, Rodrigo. Pastor Marco, antes de encerrar, o Vitor Maico, meu abraço, meu amigão, deixa eu te falar. A frase mais icônica do senhor, uma das, como surgiu, foi Deus que colocou no seu coração, o sai da frente de Satanás. Eu não sei se alguém já fez essa pergunta. Como surgiu? Estamos em guerra. Ou o senhor estava um dia estudando na sua casa, um esboço? Não, surgiu. Não, foi espontâneo. Espontâneo. Eu estava pregando sobre batalha espiritual, né? E eu falei, eu tenho que fincar uma palavra mostrando que eu estou, de fato, numa batalha. E eu dei o grito, sai da frente de Satanás, que muitos tentam imitar, mas não dão conta. Não dá conta. Né? Porque essa voz rouca aqui é única, né? Sabe que foi o primeiro meme da internet? Foi ele? Brasileiro. Foi o primeiro meme da internet brasileira. Se você colocar sai da frente de Satanás, você vai ver 1 milhão de vídeos. Pessoal usando como brincadeira, jornalista entrevistando, aí vem um grito, aí vem um ônibus e atropela. Né? Então, acabou virando aí uma marca, né? Uma das marcas. E não deixa de ser um grito de guerra. Né? Aí hoje, quando eu vou pregar nos lugares, se eu não der o grito, o pessoal, poxa, pastor, o senhor não falou sai da frente de Satanás. Pedem, né? O da oração também foi uma batalha. Foi numa batalha espiritual. Eu estava em Angola, quando Deus me deu isso, há 25 anos atrás, a primeira vez que eu preguei lá, quando Deus me deu essa inspiração da oração dos anjos. Sim. E tem outros jargões, né? Boca de aço, língua de ferro, queixo de concreto, clássico. Olho seco igual olho de coruja, e por aí vai afora. Né? Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação. Pronto. Muita gente não entendia aquela lá, Vitor, parecendo o olho de sapo que morre no dia de enchente. É porque o sapo, quando ele se afoga, né, mesmo sendo um anfíbio, quando há um dia de enchente, o olho dele fica estufado. Parece que está observando, como uma coruja. Né? Entendi. Então, você fica aí olhando para mim com esse olho de sapo, parecendo que morreu no dia de enchente, o seu olho só está me olhando, mas não está me vendo, porque está com o olho aberto, mas está morto. Né? Maravilha. Então, você está com o olho aberto, mas não está enxergando. Maravilha. Gente, agora eu vou liberar o pastor Marco Feliciano. Vocês que nos assistiram, nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreve nesse canal. Estamos batendo 16 mil inscritos. E eu quero, quando for bater 100 mil, o pastor Marco vem aqui para a gente comemorar. Conte comigo. Se inscreva, compartilha. Pastor Marco, mais uma vez, de coração. Para mim, Deus sabe como é uma honra e uma alegria. Eu só vi o senhor nos DVD. Era DVD pirata, viu? O pastor não tinha dinheiro. Eu me converti. Eu te perdoo. Eu não tinha dinheiro. Eu te absolvo desse. E era aquele DVDzinho branco, só escrito, sabe? Marco Feliciano, no dia da aprovação. Não tinha. Aí, quando eu comecei a ter condições, eu comecei a comprar os DVDs que vinha duplo, capinha e tal, não sei o que. Né? Pastor Marco, obrigado. Gente, Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço.